Eu amo que eu só tirei a foto pra miniatura e eu já estou suando, tentando ser gótica no calor de 37 graus e falhando miseravelmente, mas é isso. Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Neste vídeo eu trago uma lista de indicações pra quem quer ler livros temáticos de Halloween no mês de outubro, ou livros um pouco mais assustadores, mas que ainda assim não gosta de livros de terror. Vem comigo. Eu pensei bastante em fazer essa lista porque é um vídeo que eu mesma procuraria assistir no YouTube, já que eu não gosto de livros de terror. Eu acho que quando entra outubro a gente quer entrar nesse clima de Halloween, sabe? Nesse clima um pouco mais assustador. Só que ao mesmo tempo eu sei que tem pessoas como eu que não conseguem ler livros de terror ou livros mais assustadores. Então eu separei uma lista de livros pra você que não gosta de livros de terror, mas que ainda assim vai conseguir ler algo temático ou algo um pouco mais puxado pro Halloween. Eu não sei exatamente quantos livros tem, mas eu já vou começar porque eu não quero demorar muito nesse vídeo. A minha primeira indicação pra vocês, então, é um livro juvenil, coisa que não poderia faltar nessa lista, e eu indico pra vocês 7 minutos depois da meia-noite. Eu sempre confundo se é antes ou se é depois, mas eu acho que é depois. Esse livro vai contar a história desse garotinho que mora com a mãe, e a mãe dele tá muito doente, então ele tem que lidar com a doença da mãe e ao mesmo tempo com a falta do pai. É uma confusão ali familiar, sabe? É como se fosse um drama familiar. E todos os dias, 7 minutos depois da meia-noite, ele é visitado por um monstro e ele vai lidar com os seus sentimentos com esse monstro. É algo meio assustador, mas que ainda assim, como eu falei, pega mais pro drama, porque ele vai ter que lidar com o fato de que ele vai perder a mãe dele. Então ele já tá lidando com esse luto, sabe, um pouco antecipado, e ele tem que organizar os seus sentimentos, porque ele é uma criança, ele não exatamente sabe lidar com esses sentimentos tão complexos, e ele vai ter a ajuda desse monstro pra eles chegarem numa conclusão, sabe, pra eles chegarem num ponto onde ele possa aceitar a situação que vai acontecer. É um livro muito sentimental. Eu lembro que na época que eu li, eu achei que seria muito assustador e eu acabei assim com a cara inchada de tanto chorar. Então, se você quer um livro dramático, mas que ainda tem essa pegada mais assustadora, 7 minutos depois da meia-noite é o livro pra você. Eu espero que o ventilador não esteja atrapalhando tanto pra vocês. Mas a minha segunda indicação não é exatamente um livro, mas é uma autora que não pode faltar na sua lista de leituras para outubro, que é a Vi Schwab. Mas eu separei 2 livros específicos que eu quero indicar pra vocês, porque são livros que eu mesma amo. O primeiro livro que eu quero indicar é City of Ghosts. Em português, ele é A Cidade dos Fantasmas. Ele já está publicado aqui no Brasil pela Galera Record. E esse livro vai contar dessa garotinha que está aqui na capa. Ela passou por uma experiência de quase morte, e nessa experiência ela conseguiu atravessar o véu que separa a vida da morte. Então ela consegue conversar com os fantasmas, ela consegue ver os fantasmas e ela consegue atravessar esse véu para o mundo dos mortos. É uma coisa meio sombria, só que ao mesmo tempo é uma garota, é um livro juvenil, então é um livro muito divertido e ao mesmo tempo sombrio. É uma coisa bem típica da Vi Schwab, ela adora falar sobre morte, é um assunto que está sempre nos livros dela. Só que o que eu mais gostei nesse livro é que nessa experiência de quase morte que ela atravessa esse véu, essa garotinha acaba sendo salva por um fantasma, então eles viram uma dupla, ela e o seu fantasma. E os pais dessa garotinha são, na verdade, caçadores de fantasmas, então eles apenas sabem que existe um mundo sobrenatural, mas eles não têm ideia de que a filha deles pode conversar com fantasmas. Então eu acho essa história muito incrível mesmo. Eu li esse livro rapidinho, ele é super fluido. Eu não sei como tá a edição em português, mas eu ainda assim recomendo muitíssimo Cidade dos Fantasmas pra vocês, porque é um livro que vai te dar aquela tensão de Halloween e ao mesmo tempo é um livro juvenil, é um livro que você vai ler super rápido e que com certeza você vai gostar. Eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas esse livro é o primeiro de uma trilogia, se eu não me engano. Pode ser uma série, mas eu acredito que seja uma trilogia. Então, tecnicamente, você vai ler esse primeiro livro e vai ter que ler outros livros, né, pra saber o final da história. Só que esse livro, ele é bem fechadinho. É como se acontecesse uma história e a história se fechasse aqui. E nos outros 2 livros serão outras 2 histórias diferentes, eu diria, tá? Entre aspas. É uma série que não é tão contínua, mas ao mesmo tempo é uma série juvenil, divertida, leve e meio assustadora. E eu falei que seriam 2 indicações da Vi Schwab, e a minha próxima indicação pra vocês é Vilão, da Vi Schwab. Eu sempre confundo o nome do primeiro com o nome do segundo livro. Essa é uma duologia por enquanto. Eu acredito que vai se tornar uma trilogia. Acredito que a Vi ainda vai se aprofundar um pouco nessa história. Esse livro vai contar a história de 2 melhores amigos que se tornam 2 inimigos. Nós temos o Victor e o Eli. Eles são melhores amigos da faculdade e eles têm essa fixação com uma situação de quase morte que dá poderes às pessoas. Vocês já viram que a Vi gosta mesmo dessa situação de quase morte, né? Mas enfim, nesse livro, quando as pessoas passam por essa situação
de quase morte, elas voltam à vida com poderes. Então é como se fosse X-Men encontra a morte, basicamente isso. E o Victor e o Eli são fixados nessa ideia de ter poderes, então eles vão passar por essa situação de quase morte para se tornar pessoas com poderes especiais. Só que a partir do momento que eles fazem isso, eles se tornam inimigos, e não só isso, como eles se tornam vilões. Eu vou colocar vilões porque essa história é bem complexa. No quesito caráter, sabe? No quesito personalidade, o Victor e o Eli são duas personagens bem completas, eu diria, com bastante camadas. É um livro que você não sabe exatamente se você está torcendo pelo vilão ou pelo mocinho. Você não sabe exatamente se existe uma categoria de vilão e mocinho, mas ainda assim eu super recomendo porque é um livro que tem essa pegada um pouco de super-heróis e ao mesmo tempo parte pro lado mais sombrio, que no caso seriam vilões. Eu achei essa história muito interessante mesmo. O primeiro e o segundo livro acho que já estão publicados aqui no Brasil pela Galera Record, então essa é a minha terceira recomendação pra vocês. Agora, se você é do time que quer ler alguma coisa sombria, mas com um pouquinho de romance, a minha próxima indicação vai ser perfeita pra você. Eu estou falando de A Noiva Fantasma. Essa minha capa é a capa antiga da Dark Side Books. Eles já lançaram uma nova edição junto com outra história da mesma autora. Eu estou louca pra conseguir as novas edições porque eu achei as capas maravilhosas. Mas esse livro vai contar a história da Lilan. Ela vive com o seu pai e eles são meio que exilados assim da sociedade, até que um dia a Lilan recebe uma proposta de uma família muito rica da cidade dela para se tornar uma noiva fantasma. É engraçado porque essa história foi inspirada em fatos, então essa coisa de noiva fantasma realmente aconteceu, é algo cultural e algo religioso, e eu achei muito interessante a forma que a autora colocou aqui. No caso, ser uma noiva fantasma é se casar com uma pessoa morta, então é como se eles acreditassem numa pós-vida, onde as pessoas vão viver a sua pós-vida, só que a Lilan está vivíssima e ela recebe essa proposta para se casar com uma pessoa morta e ela fica, mas será que eu devo? Será que não? Parece que tem mais coisa aí, e realmente tem. É um livro que, assim como os livros da Schwab, brinca com esse limite da vida e da morte. Então a Lilan tem uma parte da história que ela vai pro mundo dos mortos. Ela também vai lidar com personagens mitológicas, eu acredito que eu posso dizer, personagens que estão ali justamente para mostrar essa parte cultural da história. É um livro incrível do início ao fim. Eu falei que ele pega um pouco no romance, porque ele tem um certo romance. O ponto principal que me fez amar essa história foi a questão cultural, porque foi algo que eu nunca tinha visto antes, mas a autora fez um trabalho incrível em levantar essa parte histórica, essa parte cultural e essa parte religiosa para criar uma história que vai te deixar super preso do início ao fim. E claro, vai ter aquela parte, né, meio equilibrada ali do romance, vai te deixar tenso, vai te mostrar coisas que você nunca viu. Então a minha recomendação para vocês é A Noiva Fantasma. Agora, se você é uma pessoa que gosta de ler clássicos, é claro, Frankenstein, né? É uma história que pega um pouco mais pela reflexão, eu acredito, mas ainda tem essa parte um pouco mais sombria de acompanhar uma criatura. Eu acho que é um livro que, de certa forma, é assustador também pelas suas reflexões. Nós vamos acompanhar o Dr. Frankenstein, que tem na cabeça dele que ele tem que quebrar todas as barreiras científicas, né, e dar vida a uma criatura feita de pessoas mortas. Então é algo muito bizarro quando você fala em voz alta, mas no final ele realmente consegue e ele acaba dando vida a essa criatura que a gente conhece como Frankenstein. E claro, ele vai ter toda essa jornada, né, em busca do seu criador. Ele começa a entender o mundo e ele evolui de um ser recém-criado para um ser totalmente pensante, e ele acaba tendo muitas reflexões sobre a vida. Então eu acredito que seria um livro um pouco mais reflexivo, e ainda é um clássico, né, então acho que vocês entendem. Mas essa é a minha indicação pra vocês, porque esse livro me surpreendeu bastante na época que eu li, e eu gostaria muito de reler algum dia, então quem sabe, não é? Vem aí. A minha próxima indicação, eu sinto que eu só falo desse livro ultimamente, mas eu acho que seria interessante indicar ele aqui pra vocês de novo. Eu estou falando de Onde Está Daisy Mason. Ele é um crime thriller, né, então um thriller que tem um crime, e eu acho que é muito interessante você colocar thrillers, não só esse, mas o gênero todo nas suas listas de outubro. O thriller é um gênero que tem essa tensão, né, de você ter um crime ou de você ter um assassino. Eu acho que ainda vale a pena você colocar thrillers na sua lista. Eu indico Onde Está Daisy Mason porque ele foi um dos mais recentes que eu li, e foi um livro que me deixou muito presa do início ao fim. Foi um livro que eu li em basicamente 2 dias, eu não conseguia parar de ler, mas basicamente ele vai contar a história da Daisy Mason, né, uma garotinha que estava numa festa de família, até que eles percebem que ela desapareceu, eles não conseguem encontrá-la em nenhum lugar, então eles acionam a polícia para que ela seja encontrada, porque acreditam que a Daisy tenha sido sequestrada. É um livro que tem essa parte um pouco mais dinâmica, porque é uma história que as pessoas têm que correr contra o tempo para achar a Daisy, só que ao mesmo tempo eles começam a descobrir muito mais coisas do que apenas um sequestro. Então é um livro que vai te deixar preso do início ao fim, com certeza, e vai ser um bom livro para você colocar na sua lista, porque ele tem essa tensão
tensão do suspense, mas ainda assim vai ser fácil de você ler, não vai exatamente te assustar como um livro de terror faria. As minhas duas indicações pra vocês são um pouquinho mais pesadas, eu diria, mas ainda assim são tranquilas de ler, porque eu mesma li e eu posso falar pra vocês que eu aguentei, já que eu não gosto do gênero de terror, eu não me atrevo a ler, então essas duas ainda podem entrar nessa lista. A primeira indicação, então, é O Corpo Dela e Outras Farras. É um livro da Carmen Maria Machado. Essa autora já é conhecida por outras histórias, também do gênero de terror. Eu diria que essa autora puxa mais pro gênero de horror. Eu não sei se vocês sabem a diferença, mas eu sinto que o horror ele é um pouco mais poético. E esse é um livro de contos da autora. Cada conto ela vai abordar um ponto diferente do horror, eu diria. Foi um livro que foi desafiador na época que eu li. Não é uma história que você vai ler super rápido, mas ao mesmo tempo eu quero recomendar pra vocês porque eu ainda lembro de alguns contos desse livro. Eu acho que os contos ficaram comigo. E a Carmen tem um modo muito peculiar de contar as histórias. Ela tem um modo muito único de pensar as suas histórias. Fora que ela não tem medo de abordar a diversidade. Acredito que ela tenha relacionamentos sáficos e ela aborda isso nos seus livros. Então foi um livro bem interessante, mas eu acho que ele tem um pouco mais essa vibe de terror poético, de horror mesmo. Então a minha penúltima recomendação pra vocês é O Corpo Dela e Outras Farras. Partindo para a última indicação, eu quero recomendar pra vocês um autor que já é conhecido no gênero de terror e eu li apenas esse livro dele e eu gostei bastante, então por isso é que eu estou recomendando. Eu estou falando de Fragmentos do Horror, do Junji Ito. O Junji Ito já é um autor consolidado aí no gênero de terror, ele escreve mangá, esse daqui é um mangá, então as histórias dele são bem gráficas e são bem explícitas. Existem cenas um pouco violentas e cenas um pouco sanguinárias, eu acho que eu posso dizer, mas foi um livro que me deixou mais fascinada do que assustada. Tem até uma parte nesse livro, eu não lembro se é o prefácio ou se é o pós-fácio, mas onde o autor fala que esse livro foi escrito, né, foi criado depois de um certo tempo da sua última publicação, então era como se ele fosse conhecido pelo gênero de terror e muito pesado, e depois de um tempo ele ficou sem publicar nada e ele acabou publicando Fragmentos do Horror, e as pessoas, né, que já eram suas fãs consideram esse livro um trabalho mais leve. Eu acho que é um trabalho mais reflexivo e também muito cultural. Eu acredito que ele ponha muitas coisas que estavam na mitologia, criaturas e situações que foram passadas de geração em geração, sabe? Então ele acaba abordando um pouquinho delas. Esse mangá não é um mangá contínuo, são várias histórias pequenas, é como se fossem vários contos, e eu gostei bastante porque foi a minha primeira experiência com o autor e também com o mangá. Foi todo um negócio muito louco, assim, de ler ao contrário, sabe? De pegar a experiência, né, completa. E o livro é todo em preto e branco e eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Ele aborda questões como espíritos, como cadáveres, como sangue, né? Uma coisa, como eu falei, um pouco mais explícita. Mas se você tá afim de tentar algo diferente e também um mangá, essa é a minha recomendação pra você colocar nas suas listas de outubro. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações para o mês do Halloween. Pra quem não gosta exatamente de ler terror, quer uma coisa um pouco mais leve, é claro que essas duas últimas indicações foram um pouquinho mais pesadas, então peço cuidado na hora de vocês lerem. Eu li todos esses livros e eu indico pra vocês porque eu aguentei e eu acho que vocês podem aguentar também. Comenta aí se você já leu algum desses livros, comenta alguma indicação que você acha que eu poderia colocar nessa lista. Eu já estou lotada de leituras em outubro, como vocês já sabem, mas eu acho que é sempre interessante a gente levantar essas indicações pra gente colocar nessas maratonas literárias, né, de Halloween que acontecem por aí. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal porque nós estamos no mês do Veda, então nós temos vídeo um dia sim, um dia não, vai vir muita coisa boa por aí. E agora eu fico por aqui porque eu já falei demais, estou basicamente derretendo, mas espero muito que vocês tenham gostado das minhas indicações, espero que vocês leiam, espero que vocês gostem. Claro, a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!